Hello maltinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes que me esqueça, queria agradecer-vos imenso porque conseguimos chegar aos 1000 subs e nada disto seria possível se não fossem vocês que estão aí desse lado, não é verdade? Vou aproveitar já para pedir desculpa porque na semana passada não houve vídeo porque eu estava de férias numa casa sem internet com os meus amigos e era literalmente impossível eu ter feito um vídeo. Hoje o cenário também é diferente porque esta semana o único tempo livre que eu tenho para gravar é hoje que estou na aldeia, portanto temos aqui um cenário diferente que eu consegui arranjar sem que se ouvisse os meus avós, os meus tios, os meus pais lá em baixo, portanto estou no sótão. Mas bem, sem mais demoras, vamos às sugestões do mês, senão eu não me calo. Começando então por séries. A primeira série que eu vou aconselhar é Outer Banks. A última temporada saiu há pouco tempo e é uma série que começou o ano passado, que eu lembro-me de estar a ver isto quando estávamos em confinamento. E é uma série que eu gosto bastante. Basicamente é uma série de adolescentes que conta a história de um grupo de amigos que anda à procura de um tesouro e depois o resto da história vai desenvolver-se tudo à volta disso, basicamente. São sempre eles à procura de tesouros que depois encontram e que depois lhes roubam e eles andam outra vez atrás deles. É sério, é mesmo fixe. As aventuras que eles passam juntos e a amizade deles também é mesmo cativante. As personagens são incríveis, eu adoro as personagens de Outer Banks. É uma série da Netflix, não é? Quase já nem preciso dizer isto, não é? Porque eu só vejo séries da Netflix, praticamente. Portanto, é uma série que eu aconselho bastante a verem e vê-se relativamente rápido, porque não tem assim tantos episódios e como é muito fácil de ver porque a história está sempre a rolar e vocês estão sempre a querer saber o que é que vai acontecer, vê-se no máximo numa semana e se forem lentos. Próxima série que eu aconselho a verem é Vikings, ou Vikings, como quiserem. É uma série que eu achava que tinha acabado de ver, mas não, porque só está até à quarta temporada, não, até ao episódio 10 da quarta temporada na Netflix. O que é só estúpido, porque a quarta temporada tem 20 episódios, mas a Netflix decidiu pôr só até ao 10. Pronto. Conclusão, eu agora tenho que acabar de ver, mas como não está na Netflix, é um grave problema, porque para eu pegar no PC e procurar aqueles sites todos rafados para ver, é tipo todo um processo que não vai acontecer, que eu sei, eu conheço-me, e portanto vou acabar por esperar que a Netflix se lembre de pôr o resto da série na plataforma. Mas adiante, Vikings ou Vikings é uma série um bocadinho estranha para as pessoas que não gostam de violência e que ficam todas traumatizadas com, sei lá, cortes de braços, de cabeças, violência no geral. Não vejam Vikings porque aquilo tem violência para dar e vender, mas para quem não se incomoda muito com essas coisas, que é o meu caso, que tipo aquilo incomoda, mas não fico uau, pronto, estão a perceber? Pronto, é uma série fixe que basicamente vocês ficam a conhecer parte dos costumes e da maneira de viver dos vikings. Então, como eu não tinha noção nem sabia absolutamente nada sobre este processo, este tipo de pessoas e esta comunidade, não me está a vir a palavra certa, mas vocês estão a perceber. Pronto, acho que é uma série que se vê bastante bem. As personagens também são muito fixes, os atores são muito bons, eu gostei imenso e pronto, estou a gostar imenso, não é? Porque ainda não acabei a série. É uma série que tem algumas partes em que vocês vão ficar tipo, what the fuck, o que é que está a acontecer? Mas tipo, aceitem só, ok? Tipo, se quiserem não olhem, aceitem só e deixem passar, porque há realmente partes um bocado estranhas na série, mas depois também tem partes mesmo fixe, portanto compensa, na minha opinião. E é isso. O meu conselho para verem Vikings é verem a série com a mente aberta, porque lá está, tem coisas que não têm nada a ver com a nossa cultura portuguesa. Ou seja, pronto, pode parecer assim um bocadinho estranho, mas no geral eu estou a gostar bastante da série. Só preciso de motivação para a continuar a ver sem ser na Netflix. Vamos para os filmes. Primeiro filme, ou melhor, primeiros filmes que eu vou aconselhar são os 3 da Banca dos Beijos, ou Kissing Booth. Eu achava que não ia ver estes filmes, estão a perceber? Mas eu estava entediada em casa e aquilo estava lá e eu já tinha ouvido falar sobre isto. A Bárbara Corby estava sempre a falar sobre isto, então eu pensei, por que não? Estou assim numa onda de ver filmes adolescentes e comecei a ver.
E aquilo são 3 filmes que se veem mesmo bem, porque imaginem, vocês acabam um e aquilo tem uma continuidade bastante bem feita uns para os outros, então acaba por ser uma minissérie que vocês veem e que, para quem gosta de filmes adolescentes e aqueles romances bem clichês que não acontecem normalmente, mas pronto, nós gostamos de ver, são 3 bons filmes para se ver. Confesso que no início estava a achar a personagem principal assim um meio para o croma e no fim continuei a achar, mas pronto, no início não estava a curtir muito dela e no fim já achava mais fofa. Continua a ser cromita, mas mais fofa. Mas pronto, para quem não tem paciência para romances clichês, tipo, não vejam porque não vão gostar, não é? Vão ver o primeiro e se calhar nem o acabam, até porque os filmes são um bocado grandes, acho que tinham tipo para aí 1h30. Não sei se isto é considerado grande, sinceramente, porque eu agora só vejo séries, então para mim 1h30 é muito. Mas pronto, eu curti de ver, vi os 3 assim, tipo, em 2 dias, porque estava naquela onda, mas já, se quiserem ver, aconselho. Em relação a cinema, eu fui ver o Suicide Squad. Eu não vi o primeiro, porque me disseram que era horrível e eu acabei por nunca o ver. Mas fui ver este, principalmente por causa da nossa Daniela Melchior, que é um orgulho para Portugal ter uma atriz portuguesa num filme tão famoso. Aliás, ela está a ter imensas críticas, no bom sentido, nos Estados Unidos, então acho que é um orgulho e acho que toda a gente devia ir ver para apoiar o filme da nossa menina. Em relação ao filme, não é o melhor filme que eu já vi, assim, do género, com super-heróis e assim, se bem que aqui não são super-heróis, é super-vilões. Mas pronto, a ideia no geral está fixe, tem algumas partes que ficam assim, mas no geral a ideia está fixe. Aquela estrela do mar gigante, eu achei bué da fofinha. Estou aqui se calhar a dar spoiler, não estou nada a dar spoiler porque quem não viu o filme não sabe o que é que eu estou a falar. Mas no geral o filme está fixe, eu gostei. Fui ver ao cinema e compensou os 4€ que eu paguei. E hoje estou a fazer bem isto, não sei o que se passa comigo. Eu cada dia tenho um tique novo. Música que eu tenho ouvido. Vamos lá, são 2 músicas em especial que eu estou apaixonada por elas, que é a Take My Breath, do The Weeknd. Mas pronto, eu amo The Weeknd. Vou vê-lo em 2022. Quando eu digo que vou ver o The Weeknd em outubro, parece que é bem entusiasmante porque penso que é neste outubro, mas não é, em 2022, portanto vamos não falar disto, não é de primo. E a Woman, da Doja Cat, que é uma música linda, eu estou bem apaixonada por essa música, ouço tipo em loop, portanto as minhas sugestões deste mês são estas 2 músicas. Vamos para livros, porque este mês eu tenho um livro para vos aconselhar e sinceramente é dos melhores livros que eu já li na minha vida, que não é muito longa, mas eu já li bastantes livros, portanto é dos melhores livros que eu já li. Estou com comichão, fui ferrada por um mosquito. Peço desculpa por esta pausa, mas os mosquitos adoram-me. Eu nem disse o livro é o Dalai Lama, Um Guia para a Vida. E é literalmente um guia para a vida, malta, a sério. Foi o livro que mais me fez pensar e que sei lá, eu estava a ler aquilo e eu pensava interiormente mesmo naquilo que eu estava a ler e como é que eu podia aplicar as coisas que estavam no livro para a minha vida, tipo, em termos práticos mesmo. Eu acho que nunca tive tantas reflexões a ler um livro como tive a ler este, a sério. Era mesmo incrível, fazia-me pensar em coisas que eu nunca tinha pensado e que fazem imenso sentido. Para quem não sabe, o Dalai Lama é tipo uma espécie de líder espiritual do budismo no Tibete, que se bem que ele agora não está no Tibete, está na Índia, mas pronto, isso é outra história, não vou estar aqui a contar a história do homem. O livro não se baseia na história dele, baseia-se mesmo ele foi escrito em conjunto com um psiquiatra e baseia-se em basicamente vários capítulos que falam sobre coisas importantes para nós ao longo da vida. Fala sobre a procura da felicidade, sobre as nossas relações com os outros, sobre lidar com a morte, cenas assim que são mesmo importantes e que eu acho que a maior parte das pessoas não se dedica muito a pensar sobre elas, mas ao ler o livro eu percebi que se nós pensarmos sobre elas é muito mais fácil de lidarmos com elas. E estou a dizer elas muitas vezes. Eu acho que os principais ensinamentos do livro são basicamente nós conseguirmos ser felizes no verdadeiro sentido da palavra, e não falando em felicidade superficial, que muitas vezes as pessoas acham que estão felizes e na verdade não estão felizes, mas enganam-se elas próprias.
Depois também acho que nos ensina bastante bem vermos o outro como uma pessoa exatamente igual a nós, basicamente olharmos para outra pessoa e vermos essa pessoa como um ser humano igualzinho a nós, que quer ser feliz tal como nós e que sofre tal como nós. Depois também falo imenso de como lidarmos com tudo o que acontece à nossa volta, quer seja sofrimento, quer seja, sei lá, raiva, ódio, todos esses sentimentos, e acho que uma das coisas que eu mais aprendi com o livro é que esses sentimentos são muito maus para nós e há pessoas que se alimentam deles e isso só nos vai estragar a nós mesmos. E pronto, acho que são estas as bases do livro. Eu senti mesmo que o livro mudou muito a minha maneira de ver algumas coisas na vida e acho que é um livro que toda a gente devia ler, a sério. Se tiverem a oportunidade de comprar, aconselho mesmo a comprarem, e até fiquei muito mais interessada pelo budismo em si, como religião. Acho que faz imenso sentido, portanto até agora estou mesmo interessada em saber mais coisas sobre isso, porque pá, a maneira como o senhor fala sobre as coisas é incrível, porque ele não impõe aquilo que ele acha. É mesmo giro, porque se as pessoas o contrariam em relação àquilo que ele diz, ele tenta aceitar o que as pessoas dizem e explicar a opinião dele, mas não impõe, como nós vemos que muitas religiões, na minha opinião, muitas religiões impõem ensinamentos e basicamente dizem isto é assim e pronto, não podes contrariar. E a mim pareceu-me que o budismo não é assim, ou pelo menos a forma de praticar o budismo do Dalai Lama não é assim, e eu achei isso bem interessante. E é isso, malta. Para mim é sem dúvida dos melhores livros que eu já li e aconselho mesmo vivamente. Quanto a documentários, eu vou aconselhar não é bem um documentário, é tipo, aquilo tem, acho que são 5 episódios, é uma espécie de minissérie, mas em forma de documentário, não sei bem explicar, mas se vocês virem percebem, que também está na Netflix, que é o Resumindo Sexo. Também há uma série que se chama mesmo Resumindo na Netflix, mas eu ainda só vi alguns episódios, que basicamente são episódios curtos, tipo 20 minutos, que resumem um tema, e têm vários temas, mas pronto, este que eu estou a falar são 5 episódios, tudo relacionado com a sexualidade, e eu por acaso gostei bastante. Já não me lembro bem do nome dos episódios, e como estou sem net aqui não consegui ver, peço desculpa, mas sei que falava sobre métodos contraceptivos, as atrações entre as pessoas, o parto, fertilidade, pronto, fala sobre essas coisas. E eu achei bastante interessante, acho que toca em pontos que nós não nos lembramos bem no dia a dia, então acho que é engraçado de ver, mesmo para pensarem na vossa sexualidade e para perceberem cenas que calhar que nunca tinham pensado, e achei bastante interessante. Principalmente o episódio sobre o parto e sobre a fertilidade, acho que foram dos meus preferidos, mas são todos bons, a sério. Mesmo o episódio dos métodos contraceptivos fala sobre uma possível pílula para o homem, fala sobre as pílulas das mulheres, estou a dizer ai meu Deus. Mas a sério, o episódio do parto é bué da fixe, eu curti imenso e fez-me pensar muito sobre a nossa sociedade, principalmente quando se fala na epidural. E pronto, nas maneiras das mulheres aliviarem o sofrimento do parto, lá diz literalmente que o ser humano é o animal que sofre mais durante o parto e é por isso que nós precisamos de assistência durante o parto, enquanto que a maioria dos animais não precisa, não é? Eles têm os bebés e sobrevivem, enquanto que as mulheres precisam de muito mais assistência para dar à luz. E depois também achei muito interessante o episódio sobre fertilidade, porque fala sobre os métodos in vitro e as várias maneiras das pessoas conseguirem engravidar hoje em dia, que é só completamente fascinante a maneira como a ciência e a medicina evoluíram tão rápido em tão poucos anos. Mas pronto, basicamente é isto para quem se interessar por este tipo de temas. Acho que são episódios mesmo fixe e curtos, aquilo tem tipo meia hora no máximo cada episódio, portanto, aconselho bastante a verem. E pronto, são estas as sugestões deste mês. Vieram assim um bocadinho atrasadas, mas vieram, que é o que importa. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like aqui em baixo e de subscrever o canal se ainda não fizeram. E bem, malta, é isto. Beijinhos e até ao próximo vídeo.